Alô, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você torcedor de outros clubes, deixa eu dar uma informação para você de bastidores das coisas que acontecem só nesse canal. Eu comecei a gravar o vídeo e falando, né, as informações do São Paulo, enquete, e eu tô de olho aqui no relógio para ver quanto tempo tem o vídeo, para ver se não ficava muito grande. Com 8 minutos de vídeo, falei, bom, já vou encerrando, né, senão fica muito chato, fica muito longo. Aí eu percebi que eu tava sem o microfone tava encostado, desligado aqui. Acho que é a primeira vez que eu tenho que refazer um vídeo, porque eu nunca gravo vídeo, nunca gravei 2 vezes. Mas hoje tive que gravar só pelo detalhe que não tinha microfone. Ainda bem que vocês não viram esse vexame quando eu reparei que o microfone tá jogado atrás do monitor aqui. Bom, vamos lá. Tudo bem com vocês? Umas informações aí que eu queria passar para você. E hoje, no assunto do dia, que a gente debate sempre aí, que todo mundo tá participando, muito obrigado. Eu queria saber de você se o São Paulo devia priorizar as Copas, a Libertadores e a Copa do Brasil. Fiz essa enquete na comunidade do YouTube, mas quero saber aqui, sempre que você comenta ou não. E aí, se você tiver com muita preguiça, você só responde sim ou não. Deve priorizar as Copas, sim ou não? Já tá valendo para eu ter uma ideia do que vocês acham. Eu acho que pelo andar da carruagem no Campeonato Brasileiro, o São Paulino vai querer que o São Paulo dispute, se concentre nas Copas. Que a gente tem o Vasco agora e o Racing. Ó, outros assuntos também, que é o time, quem é que volta, quem é que não volta, a situação dos machucados, os números do São Paulo, mais alguns números que eu queria passar para vocês, esses números meio que já vão dar uma direção na hora de você votar se o São Paulo deve priorizar ou não as Copas. Vamos lá, ó. Gente, o Luan, depois de sofrer um edema na coxa, o Luan deve retornar, deve ficar no banco de reserva na partida contra o Ceará. Domingo, 8h30 da noite, lá na Arena Castelão. Ele treinou com bola, tá recuperado e tal, mas como todo cuidado é pouco, eu acho que o Luan deve ficar no banco de reservas. Eu acho que mais importante que Arboleda, mais importante que Miranda, para dar proteção à zaga, é o Luan, que é o único jogador que a gente tem. Vai ser relacionado com certeza, o único jogador que a gente tem de marcação, e sem ele em campo, os números de gols sofridos do São Paulo disparam. Então, tomara que o Luan volte, deve ficar no banco de reservas ali. Outro que também treinou com o grupo foi o Hernanes, está com problema no tronco, não sei o que, mas deve ficar na reserva, que como sempre, né, que já não tem mais, o Hernanes não consegue mais espaço. O Miranda também treinou, recuperando também de contusão muscular, treinou, mas fez fisioterapia no gramado, então é mais longe, tá mais longe a volta do Miranda. Acho que 2, 3 semanas. São Paulo não divulga prazo, a gente tem que ficar imaginando aqui pelo que geralmente acontece com esse tipo de contusão. O Sara, que levou uma entrada criminosa no jogo contra o Cuiabá, que o juiz não deu nem falta, daqui a pouco eu falo mais, São Paulo reclamou, mandou um e-mail reclamando, não foi diagnosticada uma fratura. O Sara teve que sair de muleta do Morumbi. Eu esqueci de falar ontem desse assunto para você, que já tinha saído o resultado do exame, mas é dúvida. Então o pessoal está apostando que o Sara não joga, não deve jogar, não deve estar nem à disposição. Levou uma pancada muito forte que o juiz não deu nem falta. O Crespo vai contar com a volta do Igor Vinícius e do Reinaldo, que cumpriram suspensão. O vovô olímpico também deve estar à disposição, né? Porque ele ainda não foi para a Olimpíada, o Zé das medalhas. Então vai ficar faltando aí Miranda, Luciano. A gente ainda tem as contusões aí ainda para jogadores recuperarem. Então o provável time, ó, Volpe, Diego Costa, Bruno Alves e Léo, a defesa do terror. Aí na ala, Daniel Alves, Lisieiro no meio de campo junto com o Rodrigo Nestor, se o Luano for titular, que não deve ser, Benítez, Reinaldo, Rigoni e Éder. Com esses caras aí, aos poucos, os machucados estão voltando. Você coloca o Luan nesse time aí, protegendo a defesa, só vai ficar faltando o Miranda e o Arboleda. Mas aos poucos esses caras vão retornando, vão dando mais segurança para o time do São Paulo. Espero que voltem logo, porque a situação está bem complicada. Ó, o São Paulo tem 16,7% de aproveitamento no campeonato. Nem em 2013, em 2017, que lutou para não cair, lutou para não ser rebaixado, foi tão mal. O começo de campeonato foi tão mal do São Paulo nesses anos. Em 2013 estava com 8 pontos, em 2017 estava com 9 pontos a essa altura do campeonato. Mas deixa eu dar uma informação meio preocupante para vocês, pelo seguinte, ó. Dos times, desde que tem campeonatos por pontos corridos, os times que estavam com a pontuação do São Paulo, com esse tanto de rodadas, né? Com essa campanha ridícula do São Paulo, de 10 times, 7 conseguiram se salvar do rebaixamento. Beleza. Só que o mais longe que um time chegou, estando com essa pontuação do São Paulo nessa altura do campeonato, foi o Goiás
em 2018 que terminou o campeonato em 8º lugar. Nenhum time que estava com a mesma pontuação do São Paulo nesse número de rodadas que a gente está agora, nenhum time foi campeão, nenhum time chegou no G4, nenhum time disputou título. O máximo que um time chegou foi o Goiás em 2018, na 8ª colocação. Então, para quem ainda acredita em título, eu estou passando esse número para você. Eu acredito ainda que dá para recuperar, muita coisa pode acontecer num ano tão diferente que a gente está vivendo. Mas só para você pensar nisso antes de você voltar na nossa enquete de hoje sobre se o São Paulo deve ou não priorizar Copas. Falando do lance do Sara, o São Paulo mandou um e-mail para o Gaciba, lá o chefe da comissão de arbitragem, reclamando de 2 lances do jogo contra o Cuiabá. Primeiro, a falta do Wellington no primeiro gol, aos 22 minutos ele fez uma falta, para mim que foi falta, imprudência. Ele reclamou, o São Paulo mandou um e-mail reclamando desse lance e mandou um e-mail também reclamando da entrada que o Sara sofreu no segundo tempo, que ele teve que sair do jogo, que o juiz nem falta marcou. O São Paulo anexou ao e-mail as fotos de como ficou a perna do Sara, o pé esquerdo do Sara depois da entrada. Cá entre nós, eu acho que e-mail com fotinho não vai resolver absolutamente nada, não é assim que se conquista poder de bastidor. Mas para quem defende essa ideia que o São Paulo tem que fazer alguma coisa, fez, mandou um e-mail pro Gaciba. Espero que ele abra o e-mail, veja, né, a caixa de entrada do e-mail dele. Sobre o nosso adversário, o Ceará é o 12º colocado com 8 pontos. 6 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. O último jogo, o Ceará ganhou do Atlético Mineiro em casa, 2-1, que o São Paulo perdeu do Atlético, lembra? Então o Ceará acho que é um time forte, é um time bem montado, que vai dar trabalho, muito trabalho, para o São Paulo, até porque joga em casa. E antes da nossa enquete, vamos ao nosso tradicionalíssimo Momento Maguire. Um abraço para a Débora e para o Eric, a Débora mandou um recado no meu Instagram super carinhoso, ela e o namorado, muito obrigado, de Suzano aqui em São Paulo, Instagram Barulho Vídeo, se você quiser me seguir. Thiago Savieto, aqui de Jundiaí, que eu encontrei ele hoje fazendo no Mercadão aqui, encontrei reclamando, São Paulo, indignado. Um abraço para você, Tiagão. Pro Thiago Diniz, lá de Campina Grande, na Paraíba. Pro Juari Silva, de Bandeirantes, no Paraná. E pro Iago Vasconcelos, de Sobral, no Ceará. Sempre peço para você, deixa aqui no comentário no YouTube. Todos eles deixaram os comentários no YouTube. E aí fica mais fácil para eu anotar e aqui mandar um abraço para você. Você deixa sempre o nome da cidade e o seu nome, tá bom? Para que você quer que mande o salve. Bom, a enquete de hoje. Você acha que o São Paulo deve ou não priorizar as Copas? Copa do Brasil e Copa Libertadores. Lembrando, pegamos no final de julho, começo de agosto, o Vasco, primeira partida no Morumbi, segunda em São Januário, e pegamos depois da Copa América o Racing. Então, o São Paulo decidindo também a segunda partida contra o Racing fora de casa. Nessa situação que o São Paulo está no Campeonato Brasileiro, que eu acabei de falar para você, que o time que chegou mais longe foi o Goiás em 2018, que terminou em 8º lugar, com a mesma pontuação que o São Paulo estava, depois de 6 rodadas. Você acha que o São Paulo deve priorizar Libertadores e Copa do Brasil? Você acha que o São Paulo tem elenco para disputar os 3 campeonatos do mesmo nível? Você acha que ainda dá para acreditar no Campeonato Brasileiro? Você acha que o São Paulo é um time muito grande para se contentar apenas em disputar Copas e abrir mão do Campeonato Brasileiro? Você acha que nesse momento o Campeonato Brasileiro nem é tão importante, talvez ganhar uma Copa do Brasil, que o São Paulo jamais conquistou o título, ou a Libertadores, que é o nosso sonho, o principal sonho que do São Paulino sempre teve esse apego pela Libertadores? Ou você acha que dá para disputar, foca mais na recuperação do Brasileiro e abandona e meio que deixa as Copas meio que no mesmo plano, não em segundo plano, mas no mesmo plano? Quero saber a sua opinião. Eu acho o seguinte, gente, ainda é cedo para falar que dá para abrir mão de Campeonato Brasileiro. Eu acho que primeiro tem que se recuperar do Campeonato Brasileiro, né? Porque às vezes, na cabeça, vamos pensar só em Copas e abandona o Campeonato Brasileiro e cai para a segunda divisão. Ou se não, que eu acho mais preocupante ainda, você já pensou se cai fora das 2 Copas? E aí tá numa situação lamentável no Campeonato Brasileiro, porque abriu mão do Campeonato Brasileiro para privilegiar as Copas? O Grêmio faz muito isso, o Grêmio do Renato Gaúcho fazia muito isso. O Grêmio há muito tempo abandonou o Campeonato Brasileiro, tanto que tá na lanterna do campeonato. Abandonou, mesmo sem o Renato Gaúcho, o Grêmio abandona o Campeonato Brasileiro para se dedicar às Copas. Copa do Brasil, Copa Libertadores, e tá sempre chegando em final, sempre disputando final. Eu acho a torcida do Grêmio, a própria torcida do Grêmio, pelo menos as pessoas que eu converso, claro que não posso falar pela torcida do Grêmio, mas alguns se incomodam com isso, de abandonar o Campeonato Brasileiro. Outros não estão nem aí, querem mesmo que o Grêmio foque nas Copas.
Eu fico preocupado com o Campeonato Brasileiro, parece, vamos focar só em Copa e que se dane o Campeonato Brasileiro, não dá para fazer isso sendo São Paulo. Nessa altura do campeonato, talvez mais para frente, talvez você passando pelo Racing, passando pelo Vasco, chegando numas quartas de final de Libertadores, chegando numa semifinal de Copa do Brasil, talvez aí sim você possa abrir mão, porque é muito difícil o São Paulo chegar brigando nas 3 competições, ainda mais na situação que está no Campeonato Brasileiro. Eu só esperaria mais um pouco, esperaria metade do primeiro turno, pelo menos o primeiro resultado do jogo de ida da Copa do Brasil e da Libertadores, e aí pensaria em alguma coisa, porque o nosso elenco, eu acho que não tem elenco para disputar as 3 competições. A gente conversou ontem, ficou muito dividida a aposta de vocês, se o São Paulo tinha ou não um elenco, mas falta volante, falta camisa 9, falta zagueiro canhoto. Então, eu só esperaria mais um pouco, mas a tendência, pelo que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, é que vai acabar tendo que priorizar as Copas. Mas essa é só a minha opinião, quero saber muito a sua. Se você estiver com aquela preguiça monstra de escrever, você só diz sim ou não. Deve ou não priorizar as Copas? Sim ou não no seu comentário. Se você quiser comentar mais, lógico que você fica à vontade, tá bom? Ó, só para encerrar, domingo começa a carreira do Alex Cabeção como treinador. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense às 4 horas no CT de Cotia, na estreia do time no Campeonato Brasileiro. E olha que curioso. O São Paulo não, por causa desse problema que a gente está vivendo, o São Paulo ficou mais de 5 meses sem jogar. O Campeonato Brasileiro foi adiado. Fez alguns amistosos e a diretoria do São Paulo resolveu não divulgar resultados, como é que foi e tal. Só numa partida que o São Paulo divulgou algumas fotos do jogo e o resultado do jogo. Foi uma partida contra o Santos que o São Paulo meteu 8-0 no Santos. Então, desejo toda a sorte do mundo pro Alex. Amanhã eu dou uma folga para vocês, a gente descansa, se ficam livres da minha cara judiada pela ação do tempo, como diz minha mulher, e no domingo aquele esquema de jogo, pré-jogo antes do 15 minutinhos antes, o jogo é 8h30, 8h15 no Boteco do Barolo, no canal Boteco do Barolo, se você não conhece, se inscreva lá, conheça, depois live do intervalo, vídeo depois do jogo e live depois do jogo pra gente ver as coletivas aí, tá bom? Fiquem com Deus, ó, Eurocopa amanhã, no XBet, já tô afiadíssimo. Pra mim, não quero nem saber, eu vou apostar em vários. Eu não vou ficar no 0-0 amanhã. Você clica no primeiro comentário fixado, tá lá o link da XBet, você usa o código promocional Barolo, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Um ótimo sábado pra você, um ótimo domingo. A gente se encontra então domingão, um pouquinho antes do jogo contra o Ceará. Vamos pra cima, né? Eu acho que ainda dá pra recuperar, mas já passou da hora. Fique com Deus, deixa seu comentário aí. Se você quiser o negócio do like, do sininho, do se inscrever, fica à vontade também. Um abração, tchau, tchau.